Olá, meu aluno, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser de ciências. Hoje vamos aprender sobre animais vertebrados e invertebrados. Esse é um tema bem legal, tenho certeza que você vai gostar muito. Estou bem empolgado para dar essa aula para vocês hoje. Vamos lá? Animais vertebrados. Os vertebrados são os animais que têm esqueleto interno articulado. Este esqueleto é o suporte do corpo e permite que se mova. Ou seja, é os animais que possuem ossos. Todos os animais que possuem osso, obviamente, serão animais vertebrados. Nós, seres humanos, por exemplo, somos exemplos de animais vertebrados. Logo, possuímos ossos, né? Os animais vertebrados são classificados em cinco. Vamos falar um pouco deles. O primeiro deles são as aves, como por exemplo o gavião, o urubu, a cegonha, o pato, o ganso, o marreco, papagaio, galinha, enfim, vários e vários. O segundo é o mamífero, né? O ser humano, o boi, o cachorro, a girafa, o macaco, o tamanduá, leão, a onça. Também existem vários outros. O terceiro é o peixe. Podemos citar o tubarão, a baleia, a tainha. O quarto são os répteis, né? Tartaruga, o jabuti, o mais conhecido deles, o jacaré, o crocodilo, o camaleão, o lagarto, enfim. E por último, mas não menos importante, os anfíbios, que são os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras. Então, para que fique bem claro, os animais vertebrados são separados em cinco grupos, né? E agora vamos falar um pouco mais de cada um deles. Começando pelas aves. As aves são animais vertebrados de sangue quente, homotérmicos, que possuem duas características principais. Uma delas são ovíparos, ou seja, que colocam ovos para se reproduzir. E a segunda dela é que possui penas. Essas são as duas características predominantes nas aves. Vamos para a segunda? Os mamíferos também são animais vertebrados que possuem duas características diferentes dos outros grupos de animais. Uma é a presença de pelo e a segunda possui glândulas mamárias. O que são glândulas mamárias? É por onde eles se alimentam. São animais que produzem leite para poder alimentar seus filhos, enfim. Assim como nós, um dia, quando crianças, né? Sei que vocês ainda são crianças, se alimentaram pelo leite materno de sua mãe. Então essa é uma característica bem predominante nos mamíferos, né? São animais que possuem glândulas mamárias. Vamos para a terceira? A terceira classe são os peixes. Os peixes representam a maior classe em número de espécies conhecida entre os vertebrados. Vivem em ambientes aquáticos e como características predominantes a gente tem as nadadeiras, as escamas e o corpo que lateralmente achatado para que possa, né, se locomover melhor na água. Essa, na verdade, se dá uma evolução, né, dos peixes. Então, essas duas ou três características predominantes nos peixes, beleza? Vamos para o quarto. Os répteis, que são animais vertebrados que possuem o corpo com escamas. Outra característica típica desses seres vivos é o fato de a sua temperatura corporal variar conforme a temperatura em que estão. Assim, exemplificando, quando está frio, o corpo dele apresenta temperatura baixa e ao esquentar, ele se aquece. Então essa é uma característica, né, bem predominante dos répteis.
A gente pode citar a cobra, por exemplo, que apresenta essa característica. O jacaré também, o camaleão, a tartaruga, enfim. Todos os répteis apresentam essas características. Vamos ao último, né? Que são os anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados que, ao contrário dos répteis, possuem o corpo sem escama. A característica mais marcante dos seres vivos da classe é o seu ciclo de vida dividido em duas fases. Uma é aquática e a outra é terrestre. Ou seja, eles vivem um pouco na água e vivem um pouco na terra. Como vocês podem ter visto um sapo, por exemplo, você já viu ele na água, mas também já viu ele na terra. Então, essa é uma característica desses animais. Eles conseguem viver nesses dois ambientes. Entendido, pessoal? Beleza? Então é isso. Nossa aula hoje é basicamente para que vocês entendam as características dos animais vertebrados, porque agora já vamos entrar nos animais invertebrados. Os animais invertebrados, logo, são aqueles animais que não possuem coluna vertebral e crânio, ou seja, não possuem ossos, né? Os invertebrados são um grande grupo que representa a maioria dos animais encontrados no nosso planeta. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que os animais invertebrados é a grande maioria dos seres vivos existentes na nossa Terra, no nosso planeta. Então, os seres humanos são uma parte pequena desse ecossistema, né? Significa que tem muito mais animais invertebrados na Terra do que humanos, do que gente. Beleza? Entendido? Então, os animais invertebrados, podemos citar as formigas, as minhocas, estrela do mar, escorpião. Eu tenho também a joaninha, o caramujo. Enfim, conforme eu falei, é a grande maioria dos animais presentes na Terra. Então, tem muito animal, muito mesmo. E eles também são classificados. Os animais invertebrados são classificados em invertebrados terrestres, né? Que vivem na Terra, como as formigas, os caracóis, as minhocas, entre outros. Possui capacidade de voar, né? Como as moscas, as joaninhas e os gafanhotos. Temos também os animais aquáticos, né? Os animais invertebrados aquáticos, aqueles que vivem na água, né? Também tanto na água doce como na água salgada. Podemos citar o camarão, o siri, o polvo, a estrela do mar. São todos animais invertebrados que vivem no mar, né? Outra grande característica dos animais invertebrados é que eles se dividem em aproximadamente 33 grupos diferentes. Entretanto, vamos observar a referência aqui de apenas 8, porque senão nossa aula ficaria muito extensa. E eu quero que você aprenda bem nessa aula, pelo menos esses 8, beleza? Então eu vou falar um pouquinho deles agora. Animais invertebrados e seus grupos. Filo, na verdade, é grupo, pessoal. Os nomes são bem difíceis, então vou falar com bastante calma para vocês entenderem. Poríferos. A maioria marinhos e alguns de água doce, né? Podemos exemplificar as esponjas do mar. Quinidários. A maioria marinhos também e alguns de água doce. Podemos citar as águas-vivas, as anemornas. Outro exemplo é os planteumintos. Seu habitat é terrestre, vive na água doce ou hospedeiros. Um exemplo são as planárias. Temos também os nemateuminto.
terrestres, vivem em água doce ou em hospedeiros. Podemos citar as lombrigas. As lombrigas são exemplos de nemateumintos. O próximo é os antrópodes. São marinhos, vivem em água doce e terrestres. Por exemplo, as baratas, né, os crustáceos, os aracnídeos, no caso as aranhas também fazem parte dos antrópodes. Vamos para o próximo? Aneulídeos. São, por exemplo, os sanguessugas, minhocas, né? Eles são classificados nesse grupo. Temos os moluscos, que são marinhos também, vivem em água doce e em água terrestre, como por exemplo os caramujos, os polvos e a lula. E por último, os equinodermos, que são exclusivamente marinhos, ou seja, vivem no mar. Podemos dar, por exemplo, a estrela do mar, o ouriço do mar. São exemplos de equinodermos. Show de bola? É bem complicadinho, mas a gente vai devagarzinho e vai aprendendo, beleza? Então essas são as características básicas dos animais invertebrados. E vamos agora apresentar um resumo breve para vocês. Vamos lá. Na aula de hoje, eu tentei passar para vocês que conhecessem um pouco mais dos animais invertebrados e quais são as suas classificações, que a gente falou que são 5, né? E o próximo item, o que são os animais invertebrados e quais os grupos eles se dividem, né? Eu acabei de falar que são 8, e são aqueles grupos de nomes bem difíceis, que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui embaixo eu tenho alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Podemos apresentar a estrela do mar, que são animais invertebrados, os moluscos, as aranhas, e do outro lado temos os animais vertebrados, para que fique bem claro para vocês e para que vocês aprendam isso na aula de hoje. E com isso a gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido um pouco mais sobre animais vertebrados e animais invertebrados. Até a próxima, tá, pessoal? Tchau!